Lembrando que toda comunicação, qualquer que ela seja, tem o problema da filtragem, do ruído. Por exemplo, eu estou falando aqui, está sendo gravado. Com certeza, se vocês conversarem entre vocês, de vez em quando vai ouvir alguém falando uma coisa diferente. Cosme disse isso, o outro não, disse não. Porque é assim mesmo. A comunicação, ela tem sempre o problema de compreensão. Eu estou pensando uma coisa, sai pela minha boca o que eu penso que estou dizendo o que eu estou pensando, que é um problema muito sério. Às vezes você pensa e as palavras não refletem bem o que você está pensando. Da minha boca sai um som que entra no ouvido de vocês, que vai ao cérebro. E aí vocês criam um pensamento da ideia a partir do que eu falei. Isso depende de vocabulário, de significado de palavra. Se você, por exemplo, tem uma palavra que você usa muito num certo significado, por exemplo, perdão. Para você, perdão é certa coisa. Eu falo, tal coisa perdoa, você é levado a pensar sobre o perdão aquilo que você tem na cabeça. Por isso, a gente tem problema sério de comunicação. Quem é professor sabe disso. Explica, uma única explicação, cada aluno pega coisas diferentes. Porque as ideias estão dentro da gente. As palavras provocam ideias. Não levam consigo a ideia. Não é a minha ideia que está aqui, vai pela palavra e entra na sua cabeça a minha ideia. Não. A minha ideia não saiu de mim. Ela produziu um efeito sonoro. Esse efeito sonoro produz uma ideia na sua cabeça. E nem sempre a ideia que saiu de mim, você produz na sua cabeça a mesma ideia. Por isso a gente tem dificuldade. A gente fala, fulano vem falar o que você falou. Você fala, eu falei isso? Não. Falou, eu disse não. Falou, você disse não. Aí o sujeito bosta a gravação, falei, mas não era isso que eu queria dizer não. Esse é o problema da comunicação. Se bem cada um traga, não pode se conseguir, verifique à vontade. Vamos ver. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos. Os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. Ou seja, o livro dos médiuns vai ajudar você a entender as faculdades mediúnicas e a desenvolver as faculdades se você as possuir. Então não adianta estudar 1000 vezes o livro dos médiuns se você não for psicógrafo, não vai psicografar. Pode ler à vontade. Eu leio há mais de 30 anos e nunca psicografei. Embora nunca segurei um laço para tentar também, mas nunca psicografei. O quê? A psicofonia já aconteceu algumas vezes, né? Mas nunca psicografei. Nunca. Então, também nunca peguei um lápis para tentar, né? Mas provavelmente não sou. Então você só vai saber tentando. Inclusive Kardec vai dizer lá, você pega 15 minutos por dia, 10 minutinhos, lá naquela sessão ou em casa, se você não tentou algumas vezes, não foi, não significa que não é. Esse é o problema. Pode ser que mais tarde apareça. Quer dizer, quando aparecer, você vai perceber, mas não dá para você, não, eu vou virar psicógrafo. Esqueça, pode não acontecer. Eu vou virar psicofônico, pode não acontecer. Quer dizer, a faculdade mediúnica, inclusive, nós vamos ver, tem intermitências. Você pode estar psicografando durante um tempo e depois parar. Então, isso tudo tá. Nós não vamos entrar aqui em toda a mecânica. Teremos que ler a obra inteira, cada parágrafo, discutir cada detalhe. Seu objetivo, quer dizer, o objetivo do trabalho que agora entra, consiste em indicar os meios de desenvolvimento tanto quanto permite. E, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Então, essas observações aqui são falando quando ela exista. Porque se não existe, não adianta nada. Você vai tentar e não vai dar certo. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Então, um dos fins é esse, ajudar o médium, quando tem a faculdade, a aprender a lidar com ela, porque ao conhecer a ciência espírita, ele pode fazer melhor uso de sua faculdade, se ele possui, né? Se ele não possui, ele não vai conseguir melhor o emprego dela. De par com os médiuns propriamente dito, agora ele vai falar que o objetivo dos médiuns não é só para os médiuns, mas também para outras pessoas. Vamos lá. De par com os médiuns, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Todos nós aqui nos ocupamos com elas, estudamos as manifestações. Então isso aqui se aplica a todos nós.
Mesmo quem não é médium gosta, quer entender todo esse fenômeno de comunicação com os espíritos. Guiá-las nas suas observações. Assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal ciclo que temos de abranger, sob pena de fazer um trabalho incompleto. Ou seja, a obra não se dirige apenas aos médiuns, mas todos aqueles que querem estudar os fenômenos mediúnicos. E aí se dirige a todos nós, para que a gente possa compreender melhor toda a sua mecânica. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que à primeira vista pareçam descabidas, a experiência lhes realçará a utilidade. É isso que vai acontecer quando Kardec dá, e muitos médiuns da época, ele vai discutir isso na Revista Espírita, e discordavam dele. Né? Quanta gente discordou de Kardec à época, e discorda até hoje. Hoje discordam menos, porque a maioria nem estuda Kardec, então para discordar você tem que pelo menos estudar. Mas naquela época tinha muita gente que discordava. Discordava dele. Porque eram sistemáticos, aquelas pessoas que tinham visões equivocadas. Quantos médiuns na Sociedade Espírita de Paris saíram, deixaram a Sociedade Espírita aborrecido, magoado, chateado e deixaram. Se você ouvisse a opinião desses médiuns, você ia achar que a Sociedade Espírita era perturbada. Que na opinião desses médiuns, era. Então, sistemático, criavam ideias, sistema, não tinham a clareza e a visão científica que o codificador tinha. Achavam que eram dono da verdade e não viam a ignorância. Então, isso era comum. Foi comum durante todo o século XIX e continua sendo hoje também. Quem quer que estude cuidadosamente, estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunha. Claro, gente. É o que eu disse do laboratório de física. Se você entrar no laboratório, o sujeito fazer uma experiência para você lá, eu vou mostrar para você que tem uma corrente elétrica passando aqui no fio. Você entra num laboratório de eletricidade de uma escola de educação básica. Ele fala, olha, vou mostrar aqui como é que os elétrons percorrem o fio produzindo eletricidade. Aí o sujeito vai lá, pega um aparelhinho, você vê um ponteiro fazer isso. Aí eu brincava, bom, o que você me mostrou agora é que um ponteiro mexe. Eu não vi elétrico, coisíssima nenhuma. Claro, se você for para um laboratório sem conhecer a ciência, o que você vê é irrelevante. É o que acontece com um sujeito que não estuda a ciência e é médio. Aí ele faz 1000 ilações e começa a achar 1000 coisas diferentes. Aí ele acaba tendo uma compreensão equivocada, porque ele não estudou a ciência. Fez a prática sem conhecer. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médios, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritos. Seja a obra dedicada a todos nós. Então é muito importante compreendermos isso. Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Aquilo lá da época de Moisés. Todo mundo, vamos fazer um manualzinho que basta seguir o manual que a gente entra em comunicação com os espíritos. Né? Ele diz, pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente, por módico preço, imagina um livrinho de meia dúzia de palavras, um manualzinho de instrução, né? Vendido aí a centavos, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Por que ele vai fazer essa observação, ao menos por enquanto? Dado o nível intelectual, emocional e ético da humanidade, seria extremamente nocivo esse tipo de obra. Primeiro que esse tipo de obra afastaria, porque não existe manual nenhum que dê condições de você se comunicar com o espírito se você não for médium. Então, o que aconteceria com um manual desse? A frustração absoluta. O sujeito compraria, descobre que não consegue se comunicar seguindo o manual e vai processar a Malena que vendeu. E o manual assinado pelo Cosme, viu, Malena? E é vendido pela Federação Espírita do Paraná. Eu vou, mas eu digo que eu fui obrigado a escrever. Que eu sou uma alma de vontade fraca. Então, o sujeito pode entrar com todo o recurso. Olha lá, fui enganado, fui iludido. Segundo, se ele fosse médium, suponhamos que ele fosse médium, e se metesse então a fazer isso irresponsavelmente,
a facilidade com que ele seria joguete dos espíritos inferiores seria muito grande. Então, as consequências para ele seriam danosas. Então, Kardec tinha essa lucidez. De muitas dificuldades se mostra ensada a prática do espiritismo. E nem sempre isenta de convenientes a que só o estudo sério e completo pode abreviar. Gente, Kardec insiste nisso. Você só vai se livrar de vários inconvenientes da prática a partir de um estudo sério. Só esse estudo vai fazer você entender isso. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viesse os experimentadores a arrepender-se. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-os ao alcance do primeiro estouvado, que achasse divertido conversar com os mortos. Porque o Kardec explica o que dá o processo todo da mecânica da mediunidade. Se você for médio e começa a entrar na prática sem conhecimento, dependendo do nível de espírito que você se vincula, e você não sabe as estratégias e como é que você deve proceder para evitar esse tipo de vinculação, você pode se tornar joguetes deles com muita facilidade. Então ele vai explicar tudo isso, como se dá a sintonia, de que maneira, como é que você pode se libertar, às vezes, dessa vontade que tem os espíritos de dominarem você. É óbvio, os espíritos imperfeitos adoram se tiver alguém para servi-los. Olha que coisa boa, ficar à disposição deles. Então, se a gente não compreende toda a teoria, não compreende a obra, a gente não sabe como se livrar disso. E muitas pessoas, sem o perceber, são joguetes dos espíritos. E, aliás, Kardec vai comentar lá no discurso dele em Lyon o quanto os espíritos estavam irritados com a codificação, como eu falei ontem. Porque o sujeito que tem toda a sua vida comandada pelos espíritos, imagina os espíritos saber disso, porque tem gente que tem e não sabe. Tem a sua vida e não se dá conta disso. Entrega as paixões e não percebe que as paixões a que ele se entrega são todas elas comandadas pelos espíritos. Agora eu quero isso, aí vai lá e você faz. Agora eu quero aquilo. Ou seja, você tem sua vida íntima, moral, comandada pelos espíritos e não se dá conta. Aí vem um sujeito, Allan Kardec, querer dizer isso. E mostrar a você como é que você pode enfrentar essa influência. Tá louco? Está parecendo um sujeito que quer educar o povo. O político não gosta. É parecido. Educar as pessoas para que elas passem a ter domínio de si mesmas. E não serem comandadas pelo desejo de espíritos imperfeitos. É o que Kardec vai alertar. Alguém aqui levantou a mão, acho que foi o Francisco. Estamos estovada? Pelo menos o nome é bonito, né? Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Sério, é muito parecido. Vou dar um exemplo, cara, que você recebesse um telefone de traficantes, de bandidos, e você resolvesse conversar com eles. Você pode controlar o que eles vão... Depois que você teve uma vida íntima com eles, você pode controlar o que vai significar isso? Que vai ficar só num telefonema? Que controle você tem dos resultados ao você entrou em sintonia com eles? Vai ficar só no telefonema, será? E se ele resolve... Você só queria um telefonema. E agora se ele se sente no direito de invadir a sua vida, de passar a vigiar você, e querer interferir na sua vida e cobrar coisas de você? E aí? Ou seja... Ocorre na Terra isso. Quem escolhe e dá liberdade a pessoas para invadir a sua intimidade, tem controle sobre essas pessoas que vão invadir sua intimidade? Quando você abre a porta da sua casa para receber uma pessoa, você tem controle do que a pessoa poderá fazer? Então, o alerta, muito cuidado. Essa coisa não é brincadeira. Você vai abrir a sua brecha para você... Kardec descreve na revista os casos de pessoas que abriram brecha e depois reclamam. O Espírito falou, não, ele lá, ele foi me chamar, eu não queria não. Agora ele vai ter que aguentar. Que está pensando que ele vai lá, me chama e acha que eu sou escravo dele? Ele me chama para eu atender os seus interesses, agora ele vai ver. Quantos casos assim, de pessoas que depois se arrependem. Eu me recordo de um amigo que resolveu fazer uma experiência dessa, depois começou a passar muito mal, a se sentir-se muito mal, né?
Aí ele foi numa casa espírita mais equilibrada, aí o espírito comunicou, disse, você trouxe uma companhia que não queria, agora não consegue se livrar dela, né? Por quê? Porque estava num plano do seu nível moral. Quando você tem, eu digo o seguinte, se você tem equilíbrio moral suficiente para encarar qualquer situação, tudo bem. Você tem? Como é que estão suas paixões? Que paixões você carrega? Porque para você ter equilíbrio para encarar qualquer espírito, como estão suas paixões? Você é egoísta? Raivoso? Honesto? Desonesto? Sensual? Se você tem essas paixões, não queira encarar não. Porque eles entram por essas paixões. Aí não adianta ficar, nosso Senhor me tire disso. Aham. Aham. Não, idêntico. Claro. É exatamente a mesma coisa. Tudo que vale aqui vale para o dirigente. Exatamente do mesmo jeito. Pois não. Veja, o que acontece é que cada grupo é um grupo. É muito difícil você falar sobre grupos. Quer dizer, eu acho que cada experiência, cada contexto é que conhece. É muito difícil. Eu não gosto, em geral, de tentar falar de alguma experiência que eu não conheço. O que a gente deve se refletir estudando a obra é tomar todos esses cuidados que ele coloca e perguntar para nós com que objetivo a gente tem essa reunião. O que nós estamos fazendo? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Estamos aprendendo, estamos crescendo com ela dos dois lados. Então a gente tem que refletir sobre o que a gente faz. Isso é muito importante. Cada grupo tem que discutir exatamente qual é o progresso, qual é o avanço. Eu frequentei durante muitos anos reuniões mediúnicas e ficava muito curioso, porque a gente que sempre gostava muito de estudar, eu via recados que os médiuns que eu conhecia queriam dar pelos colegas da reunião, eles davam através da mediunidade. Isso é muito comum, vocês devem estar acostumados. Eu ouvia demais, porque eu conhecia as pessoas, eu sempre gostei de conhecer as pessoas com quem eu trabalhava. E às vezes falava, meu Deus, essa pessoa cansou de me dizer isso na intimidade do outro. Cansou. Mas não tem coragem de dizer para o outro. Lá na sessão mediúnica, ela começa e diz. E depois, finge que não sabia, mas acaba se traindo, porque de repente ela não aguenta muito, daqui a pouco ela vem dizer assim, você viu lá na reunião mediúnica, o espírito chamou a atenção. Eu falo, eu falava comigo, pensava, meu Deus, que vontade de dizer. Foi o espírito dela. Então, cada um de nós tem que pensar, o que nós estamos fazendo? Estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos nos amando mais, estamos sendo mais fraternos. Se a gente sai das reuniões com mais animosidade, se as reuniões estão criando mais divergência, gente, qual é o nosso propósito se não a fraternidade, a evolução ético-moral? A reunião está servindo para isso, estamos todos crescendo, estamos de fato aprendendo, estudando, ou estamos simplesmente usando como catarse para as nossas paixões. Tudo bem, mas tenha claro de que a reunião está sendo usada para isso. Muitas vezes se faz catarse, né? É um perigo. Se botou sogra, imagina a sogra junto. Aí vai chegar certa pessoa, que eu não vou contar quem, mas que disse que se morresse gostaria de ser enterrado no vulcão. Porque a sogra disse que queria sapatear no túmulo dele. Então você imagina esta sogra com esse genro. Eu não vou contar quem me contou essa piada, está aqui presente. Diz que adora a sogra. Tá? Então vocês imaginem se tem. Quer dizer, então, mas você tem que ter consciência disso. O dirigente da reunião tem que perceber. Olha, a reunião, as pessoas estão para isso. Porque se você perceba isso, é motivo para a educação de todo mundo. Aliás, todo mundo que está ali está para se educar, aprender, se reformar. Então o dirigente tem que ter essa sensibilidade para tentar promover todo mundo na reforma, na reconstrução, na fraternidade. Ele não vai parar com a reunião por isso, ele vai aproveitar essas circunstâncias para que todo mundo possa crescer. Esse é o nosso propósito sincero, da gente dominar nossas paixões, da gente estudar a ciência espírita, da gente conhecer. Uma coisa que eu tenho sugerido e que tem sido pouco feito. Eu frequentei muitos anos e eu durante o tempo que eu frequentava, em algumas reuniões a gente fazia isso. E eu tenho acompanhado hoje alguns poucos grupos que têm também feito reuniões, além de desobsessão, além de assistência aos espíritos e de desenvolvimento mediúnico, estão fazendo reuniões para conversar com os espíritos sobre a codificação.
Eu tenho acompanhado alguns grupos que estão tendo coisas interessantes. Depois que a gente andou fazendo algumas palestras pelo Brasil, dando essas sugestões, eu tenho acompanhado 2 grupos que estão fazendo assim, que têm me mandado informações muito interessantes, que ao levantar a questão para o dirigente espiritual da sessão, o dirigente achou a ideia muito boa e marcou para eles que eles teriam espaços para discutir questões. Ou seja, dúvidas que às vezes a gente tem em ética, dúvidas doutrinárias, ouvir a opinião dos espíritos. Eu achei isso genial, porque é uma oportunidade tamanha de que todo mundo aprenda. Ouvir a opinião do outro espírito, saber o que ele pensa a respeito. Eu achei isso genial e a gente tem usado muito pouco para isso. Então vale a pena também os grupos que estão bem preparados, que abram um espaço, consulte ao dirigente espiritual da possibilidade de abrir um espaço para o diálogo sobre a doutrina. Aí se coloca uma questão ética, para comente tal passagem do Livro dos Médiuns, explique a questão tal, dê o seu comentário. Seria uma maneira de criar um ambiente também de estudo, para que todo mundo pudesse trocar ideias, ver as opiniões dos espíritos. Isso é uma coisa que tem sido muito pouco feito. Em geral, se mantém naquilo que é o tradicional, reunião de desobsessão, reunião de desenvolvimento mediúnico. E eu sugiro para os grupos mais maduros, que já passaram por essas fases de desenvolvimento, consultarem, quem sabe, aí os protetores dos seus grupos, da possibilidade de abrir um espaço, ou no outro dia, ou 10 minutos ali daquela reunião. Eles acabam dando sugestões. Nesses 2 grupos que eu tenho acompanhado, levantou-se essa questão e o próprio mentor disse que a ideia era muito boa e que ele abriu um espaço para isso. Eu achei genial e tenho acompanhado e tenho pedido a essas pessoas que mandem para mim, quando eles propuserem as questões, o que veio de respostas. É muito interessante porque nós estamos estudando Kardec. Então é muito importante ouvir. Às vezes tem questões que as pessoas me mandam por e-mail sobre o Livro dos Espíritos. Pergunta número tal. Algumas cabeludas assim, sabe? Que a gente fica... E a gente procura refletir. E muitas delas eu não sei resposta. E seria até interessante a gente consultar também. Ouvir a opinião dos Espíritos, passar pelo crivo do bom senso. Sim, mas veja só. Se esse grupo... consegue fazer reunião mediúnica de boa qualidade, eu estou supondo essa condição já dada. Porque se for um grupo perturbado, não faça nem desobsessão. Não faça nem desenvolvimento mediúnico. Porque se eu já parto do pressuposto que o grupo é perturbado, então não devia nem fazer reunião de desobsessão, porque é mais grave. Porque imagina, se ele for perturbado e faz desobsessão, é pior ainda. Eu estou pressupondo que esse tipo de grupo... mas aí que eu posso? Aí eu não posso evitar, né? Quer dizer, que se a pessoa é perturbada e quer fazer loucura, você não tem como evitar. O que eu estou sugerindo é que as pessoas sérias que querem estudar e que estão dispostas, que têm um grupo sério, que façam o melhor uso possível dessa seriedade desse tempo. Agora, grupo perturbado, para mim, não devia nem fazer reunião mediúnica. Nem existir, porque imagina você fazer reunião de desobsessão. Eu frequentei anos reunião de desobsessão. O tipo de espírito que você conversa, quantas vezes dificuldades tamanhas de enfrentar o espírito. Frequentei muitas reuniões em que alguns médiuns tinham descontrole completo. Chegava uma entidade tão perturbada que a gente tinha muitas vezes que segurar o médium. Segurar fisicamente. Dada a dificuldade dele controlar a ferocidade da entidade. Você percebia o descontrole emocional, a capacidade fraca ainda do médium de vencer aquelas paixões ruins que lhe eram passadas pelos espíritos? Então, Malena, eu concordo com você, mas eu acho que eu estou pressupondo que as pessoas sérias que querem e que fazem um trabalho sério e que poderiam usar para trocar ideias, como nós fazemos aqui. Claro que não basta que o espírito deu lá e fez um comentário sobre alguma questão ética. Não é porque foi o espírito que eu vou aceitar. É como se o Cosme falasse. Vocês vão aceitar o que o Cosme fala? De jeito nenhum. O que ele falou? Vocês vão pensar, refletir. É a mesma coisa. Quer dizer, isto vai fomentando um ambiente de estudo, de reflexão, e vai criando uma prática da gente refletir sobre o que foi transmitido. Porque muitas das vezes pode vir a opinião do médium mesmo. E a gente acaba de ouvir a opinião dele, é tão ignorante quanto a nossa. E não ajudou em nada. Tudo bem. O importante é criar esse ambiente de reflexão, de estudo, de diálogo. E o Kardec vai dizer isso lá em O Livro dos Médiuns, nas perguntas que se podem fazer, na importância de fazer reuniões para tratar dessas questões. Porque essas são questões que eles estão de boa vontade. Agora, tem gente que vai lá e pergunta sobre sua vida pessoal, sobre sua saúde, sobre o que deve fazer, o que não deve fazer.
Essas são perguntas que Kardec proíbe. E a gente usa a reunião para perguntar. Não, imagina fazer a pergunta dos Espíritos é uma ignorância porque está lá escrito. Agora, se eu tenho uma dúvida, um leitor escreve para Kardec assim, na Revista Espírita, dizendo, olha, o Livro dos Espíritos tem um erro. A pergunta número 2 do Livro dos Espíritos está errada. Porque na pergunta número 2, os Espíritos escrevem que o que é desconhecido é infinito. Isso é falso. O desconhecido é indefinido. Daquilo que eu desconheço, eu não sei definir. Mas infinito, não. E o leitor escreve para Kardec, dizendo que a pergunta estava errada. O Kardec fala, bom, não está errada e eu vou explicar por quê para servir de instrução para os demais leitores. Aí ele vem explicando a pergunta número 2. Vocês querem que eu conte ou deixa para vocês lerem na revista? A pergunta número 2 é assim. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E o leitor exatamente condenava essa frase. Tudo que é desconhecido é infinito, dizendo que deveria ser indefinido. E o Kardec explica que o leitor entendeu mal. Porque, na verdade, a questão do desconhecido, conhecer é colocar limites. Ele não fala nessas palavras, ele usa, não é pobre assim, do jeito que eu estou explicando, é muito mais rico e profundo. Mas eu vou tentar traduzir aqui na minha linguagem. A noção de infinito envolve o conceito de não ter começo nem fim, ou seja, de não ter limites. A noção de infinito é não colocar limites de alguma maneira. Isso é que envolve o conceito. Por isso ele começa dizendo que não tem começo nem fim, para que você entenda esse conceito de não colocar limites. Olha, quando você conhece, você de fato limita. E o desconhecido, você pode dizer qualquer coisa dele. Daquilo que você não sabe, você pode dizer que é branco, que é preto, que é marrom, que é grande, que é pequeno. Ou seja, você pode dizer à vontade. Infinitamente você pode falar sobre aquilo que você não conhece. Porque tudo cabe. Como você não conhece, você não pode dizer o que você falou é falso. O que você falou é falso. Eu posso ir dizendo à vontade. Então é nesse sentido de que é infinito porque permite infinitas possibilidades na hora que eu vou falar sobre ele. Então Kardec vem explicando lá essa noção de limitação que o conhecimento coloca. Em filosofia a gente costuma dizer que é o conceito epistemológico de infinito, que envolve a noção de conhecimento. Tem o conceito espaço-temporal de infinito, que é a ideia de que não tem começo no tempo e no espaço. Por exemplo, os números não tem começo, a série. O espaço universal, o universo, não tem começo nem fim no espaço. Não tem um lugar que começa, um lugar que termina. Você tem a noção de infinito temporal. Um bom exemplo são os números matemáticos. Por exemplo, o conjunto dos números inteiro. Menos infinito, 0, 1, 2. A noção de que não para nunca. E você tem a noção de infinito epistemológico, que tem a ver com conhecimento, são as duas noções. E o Kardec mostra que os espíritos estão colocando os dois conceitos. Esse conceito de que conhecer é colocar limites. Do desconhecido você pode dizer tudo. Então ele vem explicando. Né? Então, esse tipo de questão, se você não entende, você podia ter levantado para os espíritos. Pode ser que eles não dissessem nada que te ajudasse. Pode ser. Mas não é toda a questão que o Kardec comenta assim. Tem uma meia dúzia de questões só em toda a revista espírita que os leitores levantaram para ele dúvidas que ele comenta. Mas a gente poderia, se eu tenho uma dúvida sincera, eu li a obra, não entendo, agora eu vou chegar lá o que é Deus. Ele vai dizer, leia a questão número 1, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho dificuldade em entender certos aspectos, ou questões éticas que são mais graves ainda, que o Kardec fala quanto são importantes as questões éticas. Nas perguntas que se podem fazer aos espíritos, ele faz questão de dizer da importância de você trabalhar as questões éticas, porque essas dizem respeito à nossa conduta, gente. É muito importante a gente ganhar segurança. Agora, eu estou pressupondo que você tem um grupo equilibrado e que um grupo que já estudou Kardec, né? Senão, vamos perder tempo. Mas um grupo já equilibrado que já estudou. Um bom exemplo que eu dou é a obra que o Divaldo produziu aí. Como é que chama? Que só tem perguntas e respostas. Essa obra nasceram de perguntas que as pessoas fizeram aos espíritos e que o Viana de Carvalho veio responder. Como é que chama essa obra? É um exemplo. Aliás, o Divaldo e o Raul, uma vez o Raul pediu que a gente mandasse questões que ele queria submeter. Desafios da mediunidade também tem. Então é importante, se você tem um grupo equilibrado de pessoas que estudam,
esta é uma boa prática. E você consulta lá, porque se você tiver uma boa reunião mediúnica, o dirigente espiritual da reunião realmente for sério, ele vai dizer, olha, esse grupo não está preparado para isso, é melhor não fazer. Agora, se você não tem um grupo bom, equilibrado, eu diria para não fazer nada, nem reunião mediúnica. Porque aí, conversar com o espírito imperfeito, com pessoas desequilibradas, rancorosas, vaidosas, egoístas, orgulhosas, que não estão dispostas a enfrentar essas paixões. Porque uma coisa é você ter essas paixões, mas está lutando contra elas. É o nosso caso, né? Nós temos orgulho, vaidade, inveja, e estamos lutando contra elas. Isso é uma coisa, nós temos a boa vontade de querer aprender. Outra coisa é eu ter essas paixões e estou muito satisfeito com elas. Aí é difícil. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar médios. Quem lembra a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas? Existe inclusive em português. Esta obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta. Ou seja, Kardec está dizendo que o Livro dos Médiuns substitui aquela obra, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo um caráter sério. Oh, meu Deus, aperta o botão errado aqui. Que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e divertimento. Quer dizer, quando você estuda o Livro dos Médiuns, gente, é muito difícil você ir para a prática mediúnica depois de estudar a obra, sem ter a consciência de culpa na hora que você está passando os limites. Por isso que é importante estudar. Aí você estuda, quando você vai, você fala, meu Deus. E você vê que muitas coisas que acontecem em reuniões acontecem por falta de estudo. Quantas vezes? Muitas reuniões que frequentei, vários médiuns eram semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Imagina, tinham vários médiuns. Então eles tinham dificuldade tamanha de estudar sozinho. Então, em geral, a gente começava a reunião 30 primeiros minutos estudando algum texto do Livro dos Médiuns e comentando. E muitos médiuns de boa vontade, mas que tinham dificuldade de estudar, adoravam, porque ali era a chance que eles tinham de entender um pouco mais. Quando se tem boa vontade, gente, quando se é uma alma que tem um interesse de crescer, de vencer a si mesmo, de lutar contra os seus defeitos, tudo dá certo. Porque as pessoas estão com a predisposição para o bem. Todos nós somos imperfeitos, temos todas as paixões ruins, mas a predisposição, o desejo de enfrentá-las, de combatê-las, de realmente crescer, isto faz a diferença. Então, um grupo que tem essas pessoas terá sucesso. Não precisa ser gente perfeita, espírito bom. Se nós esperarmos espírito bom para a reunião mediúnica, nunca vamos fazer, né? Os espíritos bons são raros na Terra. Mas uma coisa é ser espírito bom, outra coisa é ter boa vontade, ter desejo de aprender, que está lutando contra os seus defeitos, contra as suas paixões, que quer construir, que quer servir, que quer ser... Isso todos nós podemos. E aí nós construímos um grupo legal. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante. A má impressão que produz os novatos às experiências devidamente feitas e sem o conhecimento de causa, experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. Imagina se você começasse a frequentar, lendo essas obras de tatame, da vida ou coisa. Imagina que um sujeito fosse para uma reunião dessas loucuras e o espírito começasse a descrever lá, alguém perguntasse, ele começasse a falar dessas loucuras, invencionices do plano espiritual. Uma pessoa séria? Estou fora. Que isso? Ou seja, faria uma propaganda terrível contra... Um livro desse faz uma propaganda terrível contra o espiritismo. Que qualquer pessoa de bom senso que lê fala, meu Deus, se isso for espiritismo, eu estou fora. Eu tenho na academia, porque lido na academia com muita gente que estuda, colegas que conheceram
tentaram conhecer espiritismo por esse caminho, meu Deus do céu, fala, Cosme, não acredito que você seja, eu já ouvi várias vezes, você que me parece um sujeito tão inteligente na academia, ser espírita. Eu já ouvi demais essa afirmativa. Nossa, Cosme, estou decepcionado. Teve amigos que me disseram, estou decepcionado com você, porque eu tinha uma admiração pelo seu trabalho acadêmico, descobri que você é espírita. Aí eu falo, é mesmo, eu também sou muito ignorante, me perdoe pela minha ignorância, pela minha tolice, mas... E ele não para pensar o contrário. Bom, se é uma pessoa que eu respeito academicamente, ele não faz o raciocínio contrário. Se é uma pessoa que eu respeito academicamente, que eu respeito a produção acadêmica dele, que eu considero que a produção acadêmica dele é de bom nível, e ele é espírita, ele não faz o raciocínio, bom, será o quê? Não, porque ele escuta espiritismo pelo Fantástico, pelas novelas da Globo, ou por esses jornais, ou por essas revistas. Aí ele fica, realmente ele está certo. Então ele não se dá o trabalho de fazer o raciocínio inverso, de que talvez o espiritismo pudesse ser outra coisa. Então essas obras atrapalham muito a penetração da doutrina em lugares de pessoas que estudam, em lugares de pessoas sérias. Entre os ignorantes tudo funciona. Quanto mais Spielberg, melhor. Porque o Spielberg faz um sucesso. Eu adoro ir assistir ali o Homem-Aranha para ver aqueles efeitos, né? Agora está aí o Quarteto Fantástico, estou fazendo propaganda, viu, Marlena? Disseram que vai dar 10% de caixinha para a gente, viu? Imagina ver aqueles efeitos, é lindo demais, né? É gostoso, é bonito ver os efeitos, aqueles movimentos, aquelas coisas fantásticas. Todo mundo gosta. Aí quando tem alguma coisa assim na obra mediúnica, é maravilhoso, né? São os efeitos Spielberg, a gente admira. Uma coisa linda, o plano espiritual é cheio de efeitos assim. Então, o povão, a ignorância vai atrás mesmo e gosta. Mas o homem sério, é o que o Kardec diz, ele mais se afasta. Porque gera ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e dá asa à zombaria. E há uma crítica quase sempre fundada. Zombaria. A gente tem que aguentar as pessoas zombando da gente. Zombando. Eu sofro muito na academia com zombaria. E eu tenho que dar razão a ele, aguentar quietinho no meu canto e dizer... De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Ignorância e leviandade de vários médiuns. Vale a pena vocês lerem a Revista Espírita e ver o comentário dos livros que são produzidos na época que Kardec faz. Livros mediúnicos e não mediúnicos. E vocês vão descobrir que essas loucuras de livros mediúnicos não são de hoje. No tempo do Kardec já tinha. E o Kardec comenta as fantasias, as ilusões que os espíritos criam e que as pessoas acabam acreditando. E ele fala lá do desserviço que essas obras prestam para a seriedade do espiritismo. Se essas pessoas procurem a casa por orientação, sim. Eu só mudaria um pouco na sua frase de atrair essas pessoas. Essas pessoas têm que ir de boa vontade, né? Se as pessoas querem aprender conosco, a gente tem que ter toda a boa vontade, e aí nós vamos aproveitar como bons professores de tudo que elas possuem. Que o bom professor sabe que para ele educar, ele tem que conhecer a pessoa que quer aprender. Então, se ela vem aí de leituras de, na minha época, Lobsang Rampa. Quem se lembra disso? Nossa. Então é claro que, se um sujeito veio dessas leituras todas, claro que o bom educador aproveita, nossa, você tem lá, olha aquela coisa da terceira visão, que o sujeito tinha um olho assim no espírito aqui, que dá, muito interessante, mas você sabe que existe essa ideia da emancipação da alma, da vidência. É claro que você pode aproveitar essas coisas que as pessoas estudaram para poder, a partir daí, introduzir o pensamento kardeciano. É ótimo, o bom professor faz isso, ele não despreza o que o sujeito contém, o que o educando contém, ele aproveita isso. Então, nesse sentido, sim, se essas pessoas nos... Mas lembra bem, essas pessoas têm que estar dispostas a aprender, a se educar. Kardec faz isso com muito cuidado, né? Ele sempre observa isso para todas as sociedades espíritas da época, não apenas a Sociedade Espírita de Paris. O nosso dever é de educador, que vamos receber de boa vontade, todos aqueles que vêm aqui de boa vontade aprender. Agora, nos reserva o direito de também dizer para aqueles que querem ir lá para ensinar, que eles se coloquem no lugar deles. Eles não estão vindo aqui porque nós os estamos obrigando a vir.
Estão vindo aqui por livre vontade. Logo, estão aqui para aprender o que é o propósito da sociedade. Por exemplo, quando alguém levava para a Sociedade Espírita de Paris, e Kardec bota na revista para servir de exemplo para as outras, uma questão que não lhe era afeta, Kardec dizia, olha, desculpa, mas a sociedade não tem por objetivo tratar dessas coisas. Porque levavam, não é hoje só. Levavam na época de Kardec para que as sociedades espíritas tomassem partidos políticos, adotassem bandeiras políticas, adotassem bandeiras religiosas. E Kardec dizia, olha, não está no nosso objetivo fazer tal coisa. Então, se você veio aqui com essa intenção, você veio ao lugar errado. Aqui nós viemos para estudar Espiritismo. Se você está disposto a aprender, junto conosco, estamos dispostos a estudar. Então, isso é muito importante, para que a gente receba as pessoas que querem, junto conosco, estudar Espiritismo. E não o indivíduo já chega e já quer dizer como tem que ser, como tem que funcionar, de que jeito que é, o que vai ler. Calma lá. Então, a gente tem que ter essa lucidez. Mas agora, como bom educador, a explorar, no bom sentido, tudo aquilo que a pessoa possui de conhecimento. Há quanta gente que nos procura, que começaram pelas obras de André Luiz. Imagina, o cara nunca leu o Livro dos Espíritos e começou pelo Nosso Lar. Aí você tem que chegar, aproveitar isso. Olha que legal, você leu. E aí fazer uma série de ajustes. Olha, você vai ler isso também, pense nisso. Mas é um bom caminho, o indivíduo já veio cheio de coisas. Você vai ter que ajudá-lo. Mas tem muita gente que começa por essas obras. Então você não vai desprezar esse fato. Aproveitar para ajudá-lo a compreender melhor a doutrina. Claro. Eu só faria uma correção, não é por uma questão de respeito à pessoa, de desrespeito a ela. É exatamente o contrário, é que o nosso conceito de respeito está equivocado. Respeitar uma pessoa não significa seguir suas ideias. Há uma diferença muito grande. Então, nós criamos uma sociedade, estamos numa sociedade que tem um propósito. Por isso a entidade tem um estatuto, onde ela define os seus objetivos. Aqui o nosso objetivo é estudar Espiritismo conforme Allan Kardec. Então está ali o objetivo. Se eu estou tentando mudar esse objetivo, eu podia, inclusive, ser questionado pelos outros membros da sociedade. Olha, meu filho, desculpa, mas você está mudando os objetivos. Então, se o nosso objetivo está claro, o nosso propósito está claro, as pessoas podem trazer obras como sugestões, vamos olhar, vamos analisar, mas não é por desrespeito a elas que nós não vamos adotar tal obra para estudar, não é? Muito pelo contrário, é por respeito aos objetivos que nós propusemos e que a gente vai selecionar o que vai estudar. Eu sempre costumo dizer, e vocês já me ouviram falar isso várias vezes, o tempo de estudo na casa espírita é muito pequeno, 1 hora por semana, 2 horas no máximo. Olha, gente, se vocês me provarem que dá para estudar mais do que Kardec nesse tempo, eu vou embora para casa, porque eu não consigo. Por isso que eu insisto que estudar Kardec na casa espírita é fundamental, porque o tempo de estudo... Olha, gente, se vocês quiserem fazer uma conta, vocês acreditam na matemática, pode não acreditar no Cosme, mas na matemática vocês acreditam. Faça a conta. Quanto tempo, 2 horas por dia, por semana, você vai gastar para ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns? Se você fizer essa conta, você vai descobrir em pouco tempo que estudar nas obras, nas casas espíritas, além da codificação, é muito difícil esse tempo. Não sobra tempo. O tempo é muito curto. Então é por isso que eu insisto, estudar Kardec na casa espírita é uma questão de usar o tempo que tem. Agora, vamos supor, não, aquele grupo lá da casa já estudou tudo de Kardec, maravilhoso. Aquele grupo pode se aventurar aí a mais. Mas pessoas que nem leram o Evangelho segundo o Espiritismo, nem leram o Livro dos Espíritos, já querem chegar lá, vamos estudar obra tal. Tudo bem, mas não leu ainda. Agora tem, você pode encontrar o que é raro encontrar. Eu estou para conhecer, não me apresentaram ainda. Se vocês conhecem, me apresentam um grupo que eu já esgotei e já estudei todas as obras de Kardec, já li a Revista Espírita. Olha, eu estou procurando esse grupo. Se vocês conhecerem, me apresenta que eu quero participar dele. Então, se a gente não deu conta ainda de estudar as obras básicas, mas pode ter, não vou ser leviano, pode ser, eu não conheço todos os grupos do país e do mundo. Mal conheço meia dúzia deles. Então pode ter que tenha lá um grupo dentro da casa que já leu tudo e que agora estão aprofundando em outras obras. Agora, mesmo aprofundar é difícil, porque aprofundar em 2 horas por semana... Bom,
Então, esses que dizem que conhecem, eles podem se dar o luxo de, nas casas, estudarem outros autores. Mas eu acho que sem isso fica difícil. Agora imagina, a pessoa está chegando a chamar as reuniões lá para as pessoas que estão iniciando, que estão vindo à casa espírita. Imagina começar pelo melhor autor, o mais claro. Tem que estar começando. Mas eu acredito que possam existir grupos que já dominam toda a obra de Kardec. E aí pode se aventurar a ler Gabriel Delane, é um nome bonito, hein? Camille Flammarion, Leon Denis. Toda a literatura. Agora, na nossa intimidade, na nossa vida privada, em nossa casa, eu leio de Ratinho a quem quiser. Alberto Einstein, quer dizer, na minha vida privada, na minha intimidade, eu tenho que ler o que eu puder ler. Eu leio, em média, 2 livros por semana. De tudo que vocês possam imaginar. Mas é porque eu gosto, Cosme, pessoal, é doente para estudar. É Cosme, não tem nada a ver, é Cosme, sou eu, indivíduo Cosme, que gosto disso, e é o meu lazer, eu não tenho outro lazer. Isso para mim é o lazer. Problema pessoal meu. Agora, eu não vou chegar na casa espírita, acabei de ler ontem um belíssimo livro de um filósofo chamado Respostas Novas para Perguntas Antigas, de um filósofo americano. Aí eu vou chegar na casa espírita, ó, acabei de ler, que obra linda, genial, maravilhosa, vamos estudar. Acabei de ler Paulo Estevão de novo, estou empolgadíssimo. Tudo bem. Mas é outra coisa, ali nós temos um propósito, ali estão pessoas que estão começando a estudar, que querem aprender espiritismo, tem que respeitar elas, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso. Que acho que eu já li, né? Para muitos de tais reuniões, para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Imagina como os médiuns na época se sentiram ofendidos com a introdução desse texto, né? Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Na hora que você constrói uma doutrina que satisfaz a razão, você começa a entrar num outro terreno. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riam os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjearemos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direita manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova em um número dos que hão tornado espíritas unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Isto, quantas pessoas só por ler o Livro dos Espíritos se apaixonam e se tornam espíritas. É porque começou pelo caminho mais correto, mais adequado, o caminho da compreensão, do estudo, do esclarecimento. Como ocorre com qualquer ciência, né? Você começa estudando a ciência para poder chegar a ter uma certa paixão por ela. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, eu insisto, quando eu falo a parte filosófica da ciência espírita, se ele vai usar. Ele vai falar a mesma coisa da parte religiosa que decorre da ciência espírita. De novo, o grande argumento, quando eu tenho qualquer coisa que decorre do fundamento científico, ela é mais duradoura, mais forte. Por isso, a religião espírita é mais forte, porque ela não decorre de uma opinião, ela não decorre da proposta de alguém. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica, damos nessa obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. E o Kardec faz questão de observar para fazerem pessoalmente, porque depois que você aprende a prática mediúnica e que se torna um médium equilibrado, você pode fazê-lo pessoalmente. Vocês acham que Raul e Divaldo recebem seus livros onde? No centro espírita? Na intimidade. Agora, é claro que a gente não prega para as pessoas fazerem reunião mediúnica dentro de casa, porque a maioria de nós não sabe como fazer, vai fazer bobagem.
Mas depois que o indivíduo sabe fazer, aprende a fazer, ele percebe que muitas vezes você vai encontrar na Sociedade Espírita de Paris, em outras sociedades, a recomendação assim, começava o ditado, o espírito interrompe, na revista Espírita diz, olha, isso aí nós vamos fazer na intimidade com o médium. Dizia para Kardec, vai ser trabalhado na intimidade com o médium. E depois a gente submete a análise. Porque não dava tempo, ali é 1h30, 2 horas de reuniões, e tinham que produzir um ditado mais longo. Então, por isso a preocupação do Kardec em dizer para aqueles que queiram fazerem pessoalmente. Vai chegar um dia em que a mediunidade vai estar tão generalizada e a gente está tão já com as paixões sob controle que a gente vai estar se comunicando com o espírito o tempo inteiro. Gente, quantas vezes eu recebo orientação no banheiro, pasmem, e eu fico assustado, no banheiro. Então a mediunidade é um negócio maluco, né? De vez em quando a gente vê, escuta outras coisas, assim, de espírito imperfeito, que dá sugestões pra gente, assim, maluca, pensa que a gente só escuta espírito bom, não. A gente escuta muita coisa ruim, porque a gente entra em outras zonas e escuta sugestões horríveis. Porque nós todos temos paixões, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a sintonia. Eu brinquei, quem dera que a gente sempre ficasse, devia ter a conferência todo dia. Né? Se tivesse conferência todo dia, a gente ia conseguir manter, antes da conferência, uma sintonia boa. Mas aí vai embora, passa tudo. Eu sinto uma saudade, porque passa tudo, acaba tudo, a gente volta a só sintonizar com os espíritos como nós, né? Que gosta, né, da vaidade, do orgulho, da inveja e coisas desse gênero. Bom, verão aí, pessoalmente, né? Quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas 2 obras, se bem a segunda constitui segmento da primeira, ou seja, o Livro dos Médiuns é uma continuação do Livro dos Espíritos, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos. Porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes desses se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. Isso aqui é importante para fazer um comentário. Kardec vai na Revista Espírita, e acho que eu comentei um pouco ontem com vocês, a ideia de que o Livro dos Espíritos trabalha por princípios, né? E que você tem que fazer essa leitura por princípios. Sempre isso é importante. Ali está a base, a partir do qual todo o resto é construído. Então é importante não perder isso de vista. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nessa segunda edição. Kardec faz esta aí, que é a edição definitiva, teve uma primeira edição do Livro dos Médiuns, que a gente não tem acesso aqui para comparar. Mas não importa, esta que a gente estuda aí é a edição definitiva. Muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando a sua vontade, pode-se dizer que ela é em grande parte obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles. Você vai perceber isto. Quem lê a Revista Espírita com detalhe e compara com as obras da codificação, às vezes você vai encontrar pensamentos na Revista Espírita, dados pelos Espíritos que Kardec coloca nas obras, sem dizer que são dos Espíritos. Por isso ele faz essa observação aqui, para que você não fique achando que ele plagiou. Já vi pessoas, nossa, Kardec plagiou. Lá no Livro dos Médiuns tem um parágrafo inteiro que ele botou como se fosse dele, e eu achei esse parágrafo lá numa mensagem na Revista Espírita. Perfeitamente, está escrito isso aqui. Ele deixa claro na introdução que ele usa os textos dos Espíritos, e muitas vezes não diz que são deles. Mas isso está aqui porque ele era honesto, ele já diz isso antes. Eu usei vários textos dos Espíritos, não pus assinatura alguma. Porque ele diz, as ideias são deles, eles são responsáveis pela obra. Então nós vamos encontrar em vários lugares isso, esses estudos que comparam. Eu estou fazendo um trabalho de estudo nesse sentido, de comparar o que está na Revista Espírita com o que está nas outras obras. Estou encontrando dezenas de parágrafos de textos que aparecem em mensagens e que depois aparecem como o de Kardec, confirmando perfeitamente essa introdução aqui do Livro dos Médiuns, de que ele usou trechos de questões. Então, por isso que ele não botou nome, ele diz, pareceu
não pareceu necessário botar nome, para assinalar que apenas naqueles que ele resolveu destacar. Por isso que ele fala, a obra inteira tem a participação dos Espíritos. Quer dizer, então é honesto fazer isso quando você diz, como ele faz aqui. Porque se você não diz, aí poderia parecer desonestidade. Mas ele diz, para deixar claro para o leitor, que estava lendo a revista Espírita na sua época, que conhecia a revista, que ele divulgava. Então você imagina, ele divulga a revista, tem lá uma mensagem dos Espíritos, aí ele vai escrever e tem lá um pedaço da mensagem que ele usou num parágrafo de um texto dele. Aí você está vendo, está colando, está plagiando. Não, por isso ele disse. Então isso é honesto, absolutamente correto. Ele já disse antes, já avisou que ia fazer assim. A não ser assim, olha esta frase, houvéramos de citá-lo quase em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que nos afigurou de nenhuma utilidade. É o bom senso, os Espíritos estão um pouco ligando de quem é a ideia. Importante é a ideia. A gente é que tem essa tolice vaidosa de querer minha. Eu fiz, eu bolei. Isso é vaidade tola que os espíritos bons não têm. Por isso são espíritos bons. Não interessa quem assina o nome. O interesse é a ideia. A ideia é que é importante. Os nomes, como se sabe, olha essa frase, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Então, ele mesmo considerou a primeira edição ainda não definitiva, por isso ele fez uma outra, ele melhora a segunda edição de O Livro dos Médiuns, como ele faz com a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Como lhe acrescentamos muitas coisas, ou seja, na segunda para a primeira, e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficaram em duplicata. Ou seja, se você compara, em pena que a gente não tem aqui para comparar, eu já tentei ver se eu achava a primeira edição para fazer uma comparação com a segunda, mas ele diz que suprimiu, né, o que? A escala espírita, que já está em O Livro dos Espíritos, no item 100, né, que já se encontra no Livro dos Espíritos, suprimimos igualmente o do vocabulário. Isto aqui foi lamentável, porque este vocabulário ele não teve tempo de concluir. Na revista, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, eu acho que vale a pena ter esse livro pelo vocabulário. Tem um dicionário no final do livro, feito por Kardec, dos diversos termos. É maravilhoso aquele dicionário. Ele disse que ele ia publicar em separado, mas não deu tempo de publicar. O vocabulário que não se ajustava bem no quadro dessa obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por algumas coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tensionamos publicá-lo mais tarde. Uma pena que não deu tempo de concluir esse dicionário que ele ia fazer. Em separado, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Não deu tempo. Conservamos nessa edição apenas as palavras novas ou especiais pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. Claro. É muito boa essa questão. É apenas, são tantas questões para a gente abordar. Esse é um item especial, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Acho que é o 252 de O Livro dos Espíritos. Ali é muito interessante porque Kardec mostra que os espíritos, a sensação é em todo ele. Ele não tem braço, perna, no sentido que nós temos. Embora psicologicamente você possa localizá-la. A questão da localização é psicológica, não é real, não é física. Quando o espírito está sentindo dor de cabeça, psicologicamente ele localiza a sua dor na cabeça, por conta das memórias que ele tem quando estava no corpo. Mas ele não é assim que se processa. Se você perguntar para o espírito imperfeito, dizer, estou sentindo dor na cabeça ou no pé. Aí como o Kardec disse, o São Luís diz para ele nesse capítulo sobre as manifestações físicas. Se você perguntar para o espírito, ele vai dizer que ele toca o piano lá apertando com os dedos. Então, se você perguntar para um espírito imperfeito, ele vai dizer que está sentindo dor na cabeça, mas não tem localização desse jeito, o sensório comum. Por isso que o perispírito toma a forma que o espírito assim o deseja. Então, em princípio, a dor não tem localização. Embora quando no médio ele localiza. Ele acaba localizando porque para ele aquela dor é como se fosse na cabeça, como se fosse no braço, ou seja, ele localiza, mas é uma localização psicológica, não é uma localização real, física, de que a dor ali está. Daqui a pouco passa.
Você imagina, né? O espírito que morreu decapitado, né? O outro que morreu perdendo os braços, as pernas. Ou aquele, então, que morreu numa explosão nuclear, que não sobrou nem osso. Bom, esse vocabulário... aí está. Conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais. Se você pegar aqui, tem meia dúzia de palavras que são muito importantes do vocabulário, na última página, que ele conservou. Mas poucas. Lá no vocabulário das instruções tem algumas dezenas de palavras. É bem maior do que aqui.